Está no ar o programa número 52 do Filmante Responde. Este programa pra lá de gostosinho, em que vocês enviam perguntas e nós do Filmante tentamos responder. Se a gente não souber, a gente inventa. Como vocês estão? Vocês estão bem como eu? Eu estou maravilhoso. Marco Queimadinho, da Cidade que Brilha, pergunta: Diego, quem matou mais gente? Braddock em Super Comando ou John Wick em Parabellum? Veja bem, Braddock com sua metranca, fazendo o resgate de pessoas na guerra do Vietnã, matou um punhado de gente, porque o alcance dele com uma metralhadora é muito maior, porque o tanto de bala que sai na metralhadora, né, de uma vez, é muito maior do que um revólver do John Wick. Então, o nosso Braddock ganha nessa contagem. Mas em Parabellum, que foi o terceiro filme da franquia John Wick, ele matou menos gente do que no filme anterior, que é Um Novo Dia para Matar, certo? Então, me parece que ele está mais calmo. Nosso John Wick está mais calmo. Se você juntar o período que se passa os três filmes, né, do John Wick, que é uma semana, os três filmes se passam num período de uma semana. Ele matou mais de 400 pessoas durante esses três filmes. Mas ainda assim, respondendo diretamente a sua questão, o Braddock matou mais, por conta do alcance da arma. Por conta do alcance da arma. Se tivessem dado uma metralhadora para o John Wick, aí sim vocês iam ver o que é matar. Werther Krolin, direto da sua bicicleta, pergunta: quanto de um roteiro de uma série muda ao longo do tempo para agradar os fãs? Existe alguma série que teve roteiro inalterado desde a concepção? Olha, o Werther Krolin, a sua pergunta ela é uma pergunta muito séria, né? Quanto de um roteiro de uma série muda ao longo do tempo? Se a série for que nem Friends, muda bastante. Se a série for que nem Game of Thrones, muda bastante. Por conta do quê? Série muito grande, que tá sempre com um final aberto, ela depende da audiência, porque senão você não tem dinheiro para conseguir dar continuação a ela. E assim como uma novela, que é uma obra aberta, quando determinados personagens fazem mais sucesso do que outros, você dá mais notoriedade para eles e assim vai indo. E você precisa da audiência, né? Mas existem séries que nem Stranger Things, que ela é fechada com reticências. Então ela funciona como uma série inalterada na primeira temporada. Porém ela te dá um gancho se der certo, né? Agora, se não der certo, ela fecha por ali e não fica nada solto, extremamente solto assim, que você não chega a ser um cliffhanger, né? O famoso cliffhanger. Mas muda sim, principalmente quando a série é muito grande e quando passa na televisão, né? Tipo House, aquele outro lá do cara que matava as pessoas, como é que chama? Dexter. Dom Nese, direto do manicômio Open Source, pergunta: qual o atual panorama do uso de inteligência artificial no desenvolvimento de premissas para séries? Olha, Dom, a sua pergunta muito boa, muito pontual. Eu acho que vem se desenvolvendo muito mais do que antigamente, essa inteligência artificial para o desenvolvimento de premissas de séries, porque você percebe que as premissas elas estão cada vez mais randômicas, né? Então o cara joga lá no computador, o computador mexe tudo com aquelas palavras. Silvana, diretamente do Pico da Neblina, pergunta: Diego, em filmes, o estilo e visão do diretor são mais predominantes, enquanto em séries, quem dita o ritmo são os roteiristas? Quanto poder um diretor tem de inserir sua visão em uma série? Olha, em série, muito pouco. O diretor, nas séries, os diretores servem para não deixar a coisa pegar fogo, simplesmente para organizar a bagaça, porque ela tá realmente semi-pronta. Tem vários depoimentos do Kevin Smith, que é um diretor muito legal, que eu acho bem bacana. Ele tem um trabalho autoral muito 10, vale a pena conferir. Filmes como Dogma, como Império do Besteirol Contra-Ataca.
ele já teve algumas experiências dirigindo Supergirl, dirigindo The Flash, e ele ia lá no set e ele praticamente ficava maravilhado com todas as coisas, porque tudo aquilo era novo pra ele, né? Ele não sabia de nada, e ele era o diretor do episódio. Então tava tudo mais ou menos já preparado, né, pela produção e seguindo as indicações do roteiro. E o diretor ia ali mais pra brincar, entendeu? Ele dá um outro palpite só, onde colocar a câmera e tal, mas ele não tem poder pra mudar muita coisa, não. Em série, né? Tanto que você quase não vê nomes grandes de diretores em séries de televisão. O que é diferente de um filme, que tudo que tá na tela passou pela visão do diretor. Ele aprovou tudo aquilo lá, as cores, o design, ele aprovou o ator, ele aprovou a atuação, ele aprovou luz, ele aprovou tudo. Felipe Xavier, direto de Jujubaladia, pergunta: Diego, numa escala Dragon Ball Evolution, quão ruim foi o final de Game of Thrones? Dragon Ball Evolution foi muito ruim. Muito, muito ruim. E eu acho que não tá nesse nível de Dragon Ball Evolution. Mas talvez estaria no nível de um monge à prova de balas, né? O negócio é ruim, mas não é tão ruim. Porque tem coisas ali que foram aproveitadas, foram bem aproveitadas. Umas 2, 3. Ainda mais pra quem acompanha os livros, né? Deixou muito a desejar. O que eu fiquei realmente impressionado foi com as cenas de batalha, que são horríveis. Eu fiquei impressionado de quão ruim elas foram. Eu não consegui enxergar nada na batalha, vocês conseguiram? A gente tem que colocar umas perguntas um pouquinho melhor, hein? Como uma série é pensada para ser lançada completa em streaming versus uma série para ser lançada semanalmente em canais fechados? É um filme de 10 horas? Sim, é um filme de 10 horas. Uma série fechada em streaming é um filme de 10 horas, porém, contando que aquilo dê certo e você possa renovar por mais uma temporada, mas ele é praticamente fechado. Ela deixa algumas pontas soltas, como eu disse na outra pergunta, caso dê certo. E ela conta com que você maratoneie ela. Isso determina um pouco o ritmo, né, dos episódios. Então todo aquele clímax que você tem em filme começa, aí ele vai subindo, aí ele descansa, terceiro ato e tal, ele sobe para um clímax no quarto ato. Eles pensam isso também em 10 horas. Então você vai ter episódios que são menores, mas tudo isso é pensado, né? Acabou de chegar uma pergunta aqui, sem remetente. Diego, qual a melhor forma de ver Xvideos? Sozinho. Gente, ficamos por aqui. Essas são as perguntas dessa semana. Para a próxima semana, no nosso episódio número 53 do Filmante Responde, estaremos aqui aguardando mais questões para serem respondidas. As questões elas podem variar, certo? Qualquer que seja a sua vontade. As perguntas elas podem variar, qualquer que seja a vontade sua de ser esclarecida. Você mande pra gente todos os assuntos, desde receita de bolo até física quântica. Estamos aqui para responder e até lá.